Olá, está começando agora o programa Destino aqui no Arauto News. Eu sou a Paula Severo. Esse é o programa onde a gente sempre recebe algum viajante da nossa região para contar um pouco das suas experiências de viagem em outros locais. Toda viagem sempre é válida, a gente sempre quer saber curiosidades da organização desses locais. E o programa Destino tem o patrocínio do Dojef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. No programa Destino de hoje, a nossa convidada é a Marielle Schuster, que é administradora e conhece mais de 10 países, uma amante aí das viagens, que vem contar um pouco das suas experiências. Marielle, obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Paola, eu que agradeço o convite, é um prazer, e falar de viagem sempre é bom, né? Sim. Incentivar outras pessoas também a poderem viajar sempre. Um prazer te receber aqui, então, pra gente saber um pouco. E queria começar te perguntando, tu é natural daqui de Santa Cruz? Santa Cruz do Sul, aham. Sim, e qual a tua história com as viagens, assim, quando isso surge na tua vida? É algo que tu sempre gostou, que tu sempre quis fazer? Então, eu gosto muito de história. E aí, as viagens, elas começaram mais nesse caminho da história, né? Histórias aqui do estado. Então, com minha família, eu sempre viajei para conhecer algum local. De Porto Alegre, ali a região sul do estado, que é algo que me atrai. Então, essas foram as primeiras, né? E aí, então, depois eu fui crescendo, fui amadurecendo essa ideia. E aí, então, quando eu fui efetivada, né, que eu iniciei no meu emprego como estágio, então, no momento que eu fui efetivada, começou a surgir a ideia, né, de um mochilão pela Europa. Ali veio o primeiro grande passo. Isso eu tinha 23 anos na época, né, já faz um tempinho. E essa primeira viagem foi o mochilão, então? Foi o mochilão, sim. A primeira vez que eu entrei num avião foi pra ir pra Europa, passar 22 dias lá. Corajosa, né? Audaciosa ela, né? E tu foi sozinha, foi em grupo? Conta um pouco pra gente como é que foi essa organização. Essa organização. Então, eu estruturei a viagem toda sozinha. Eu tinha muito, né, a ideia do que eu queria conhecer, dos locais que eu queria visitar. E muito voltado pra essa parte da história, da arquitetura, que é aquele, né, start inicial da viagem. Eu fui com um conhecido na época, né, um amigo que eu tinha, porque eu pensei, não, acho que vai ser meio, né, assim, sozinha acho que não vai dar. Então a gente organizou ali a viagem, já estava startado os locais, já estava startado as datas, e esse rapaz, ele acabou entrando junto comigo na viagem. Ele comprou a ideia e nós fomos fazer esse roteiro de 22 dias. E nesses 22 dias, quais foram as cidades, os países que vocês passaram? Então a viagem, ela começou por Lisboa, né, ali em Portugal. Então foi tudo muito rápido, né? Então foi 3 dias em Lisboa, depois a gente seguiu para Madrid, na Espanha, né? E daí então veio Itália, Roma, Florença, e aí seguimos então para Paris, né, na França. E aí a gente seguiu para o Reino Unido, para Londres. Né? Então, assim, era em média 3 a 4 dias em cada local, e aí então o regresso pro Brasil. Sim. E dessa viagem, como tu seguiu viajando, eu imagino que deu certo, né? Deu certo. Mas teve algum perrengue? Ou deu tudo foi tudo como tu estava esperando? Não, teve um perrengue. Aí a gente sabe por que as coisas acontecem, né? Foi em agosto, então pegamos o feriado do Ferragosto, na Itália, né, que é um feriado que tem lá, que o pessoal todo vai pra praia, verão, né, e era o último dia em Roma, e eu sempre cuidei com a doleira, a questão de segurança, tava sempre tudo na doleira, a mochila sempre cadeada, né, e aquele dia, como era o último dia em Roma, logo seguiria a viagem pra Florença, deixa aqui, tá tudo certo, põe na mochila e tal, tirei a doleira, que era só um pulinho, era uma última praça pra conhecer, e os pickpockets abriram a mochila naquele dia. Então, quando tava descendo a escada rolante, travou a primeira vez a escada. Eu falei, o que tá acontecendo e tal? O que tá acontecendo? Aí, depois, a escada voltou a andar. Travou de novo. E aí, eu, né, o que tá acontecendo e tal? E aí, esse meu amigo que tava comigo, ele olhou pra trás e ele disse, Marielle, eles estão abrindo a tua mochila. Toda vez que eles travavam, era pra abrir a mochila. E eu me distraía com abrir a mochila. E eles pegavam. Então, eles pegaram a doleira, que tinha o passaporte, não tinha dinheiro, acho que tinha só um cartão, embaixo tinha minha câmera e ainda perto da doleira tinha o celular. Eles pegaram a doleira e o celular. Quando eu vi, eu comecei a gritar desesperadamente no metrô. Tipo, eu preciso do meu passaporte, moço, me devolve. E ele devolveu, ele veio correndo, caminhando, e ele devolveu o passaporte, tipo assim, rindo.
Ai, tá aqui. Meu Deus. Sim, foi um perrengue. Ele devolveu com tudo, assim, doleira, passaporte, celular, cartão, tudo. Ele não pegou nada. Uhum. Mas eu não teria visto. Sim, mas eles estavam atrás de ter mais dinheiro, provavelmente. Provavelmente ele estava atrás do dinheiro, então eles viram que não tinha nada, e eles viram que eu tava fazendo aquele, né, aquele alvoroço, então a ideia do pickpocket é o... Que a pessoa não veja, Que a pessoa não né? veja, e ali eu tinha visto, né, então esse foi o perrengue de viagem. Não, pra ver que mesmo... Talvez meus pais fiquem sabendo disso agora. Mas pra ver que mesmo com todos os cuidados que a gente comentou, que andava sempre com o passaporte, o dinheiro na doleira escondidinho, com a mochila cadeada, mas às vezes é um momento de distração, é só momento que precisa, de distração, né? não, e agora já serviu de aprendizado pra sempre, né? Nesse mochilão, durante esses 22 dias, como é que foi a questão de hospedagem e de locomoção de vocês de um país ao outro? Foi muito hotel, né? Então veio a questão do hotel, e de um país para outro foi muito de transporte público, em nenhum momento teve transfer, táxi, nada assim, né? Foi muito metrô, ônibus, né? A gente fez trem de Roma para Florença, foi de trem. E a gente também pegou o trem-bala de França, de Paris para Londres. Que legal! Tive a experiência de andar de trem-bala. Experiência diferente. Sim. E como é que foi a preparação, no sentido de que, enfim, muitos países diferentes, muitos idiomas. Sim. Como é que é pra tu te virar, tu fala outros idiomas? Como é que foi? O inglês eu arranho um pouco, assim, realmente eu não sei me defender muito bem no inglês. O espanhol hoje eu já tenho mais familiaridade, né, é algo que eu gosto. E até por isso a opção de chegar por Portugal, pela questão do português, da familiaridade, né? O planejamento acho que é uma parte que eu gosto muito da viagem, de planejar ela. E como ela foi a primeira, ela foi muito assim, passo por passo. Então eu tinha assim, quase uma dissertação, né? Eu tinha uma pastinha onde eu escrevi, cada dia era uma página, e ali eu descrevia tudo. Nesse dia vai ser isso, isso, isso. Eu não consegui realizar metade das coisas que eu tinha colocado, né? Então, cada dia eu fui descrevendo, assim, eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria ver, quanto que ia custar por causa do euro, né? Naquela época era 3,50 o euro. Nossa Senhora. Saudades. E aí, então, eu descrevia assim, se eu usar o Paris Pass, se eu usar o Lisboa Card, quanto que vai ser? Se não tiver, quanto que vai ser? Eu consegui fazer toda essa pesquisa, assim. Então lá tinha muito desenhado tudo que eu precisava. Esse cartão você vai encontrar em tal banca saindo do aeroporto. Então foram horas e horas de pesquisa assim, então, antes. Eu acho legal esse momento da viagem, né? E nos outros países, pra se virar assim, no italiano, no francês, foi na mímica? Eu sabia um pouquinho? O que eu aprendi, assim, o que eu percebia quando eu não conseguia entender direito o inglês, no italiano ainda foi também, né? Deu pra se defender, mas eu fazia muito a pergunta direta. Pra pessoa falar sim ou não. Porque se eu fazia uma pergunta aberta, não dava. Se eu me perdi, ficava, né, what? Então eu percebia que eu fazendo perguntas fechadas, eu conseguia entender assim, o sim ou não, mímica, apontando, deu certo. Sim, dá pra se virar. Dá pra se virar. E dessas cidades, em cada uma, quais os principais atrativos, pontos turísticos, enfim, que tu buscou? Tu comentava antes que o que te motivou na viagem foi a questão da história, né? Enfim, de ver esses monumentos do passado, mas quais os lugares em cada uma dessas cidades que tu procurou ver? Museus, pontos turísticos? Sim, então foi muito... procurei por museus, assim, né? Eu acho muito legal, assim, eu passei um bom tempo, então, que nem na Paris, o Louvre, né, assim, nossa, quero voltar ainda, inclusive, né, na Itália, em Roma, foi muito assim, a Itália, ela é um museu a céu aberto, então é difícil tu falar onde ir, porque tu caminha lá e a todo instante tu vê alguma coisa assim que tu fica, né, abismada. Então, Itália, inclusive, é um país que eu quero voltar um dia, né. Então, também muita igreja, eu acho muito bonito essa parte da igreja, né. Em Paris, isso foi uma sugestão desse meu amigo que foi comigo. Em Paris, a gente foi na Disney. Era algo que eu não tinha pensado, assim, não tava no plano mesmo inicial. Quem sabe um dia vamos na Disney.
E foi muito legal mesmo, assim, eu me encantei, eu adorei, né, estar lá. Voltou a ser criança um pouco. Voltei a ser criança, né, então assim, nos primeiros 15 minutos eu já tinha comprado orelhinho, já tinha comprado o canudinho da Minnie, já tinha comprado várias coisas, assim, meu Deus, eu perdi o controle. Perdi o controle, né. Mas viajar também é sobre isso, é estar aberto a experiências diferentes, sim, né? com certeza. E também a Torre Eiffel, assim, foi algo que eu sempre visualizava, assim, toda vez que eu pensava na viagem, né, eu pensava muito na Torre Eiffel, eu pensava muito nesse momento, né? Então, quando eu cheguei lá, eu tava realizada. Ai, que legal. Nesse primeiro mochilão desses países que tu visitou, qual deles tu destacaria, assim, que tem a melhor comida? Itália. A Itália? Itália. E em qual deles tu se sentiu mais segura? Então, depois dessa situação, eu fiquei, assim, um pouco receosa, né? Mas, assim, em Portugal, eu tava muito tranquila. Né, em Portugal tava muito, muito de boa, tava muito tranquila. Depois disso, assim, que aconteceu ali em Roma, alguém chegava perto, tu já, ou querendo oferecer alguma coisa, aquela questão tradicional com os turistas, tu já ficava assim, não, sabe, sai, não já quero, ficou não mais quero. Cabreira, assim. assim. Já fiquei mais cabreira. Então, acho que nessa experiência ali, dessa viagem em Portugal. Foi no começo. No começo, Sim. E em Portugal, tu comentava que tem, claro, a facilidade do idioma, né? Mas qual foi a tua primeira percepção, assim, da cidade? Porque, claro, começando a viagem, né? Tudo muito novo. Mas o que tu achou da cidade, do povo? Questão do povo, né? Eu não sei se dei sorte também, né? De encontrar as pessoas certas, mas muito acolhedores. Quando tu fala que tu é do Brasil, o pessoal assim, nossa, Brasil, né? Então isso é muito legal, assim. E a parte dos prédios me chamou muito a atenção, né? Essa parte toda histórica, então tu vê tudo muito em grandes proporções, então eu lembro que isso me chamou muito a atenção lá. Sim. Pra quem gosta de história, fazendo a comparação com o Brasil, que tem 500 e poucos anos, tu ir pra um lugar onde tem mais de 1000 anos de ocupação, a referência fica meio diferente, né? Então, é que nem a primeira vez tu tá, né, pisando em outro país, então tudo, assim, tudo parece que te atrai. Nossa, olha assim, aqui tá, olha esse prédio. Daí era o arco da Rua Augusta, se não me engano, acho que é esse também. E aí, logo o mar em seguida, assim, é muito legal. Ah, que legal. Eu tenho muito nítida essa lembrança. Sim. E na Espanha, como é que foi a tua percepção do povo, da cultura, do lugar? A Espanha foi muito rápido, assim, foi uma passada muito rápida, né, então realmente não deu pra ter muito essa vivência, se eu não me engano eu peguei no final de semana, um sábado e um domingo, né, a gente acabou indo no Santiago Bernabéu, no estádio, né, não deu pra ter muito essa vivência assim, né. Sim. Foram visitar o estádio vazio ou foram no jogo? Não tinha jogo, não foi porque vazio. Pra quem é apaixonado por futebol, é uma das coisas que o pessoal incrível, tem né? muito sonho, assim, de conhecer, com certeza. E Paris, tu comentou do Louvre, da Torre Eiffel. Da Torre Eiffel. E quais os outros lugares e qual a tua visão, assim, da cidade, de caminhar pela cidade, enfim, porque Paris eu acho que a gente romantiza, idealiza muito, né? A tua percepção de mundo real, assim, de conhecer. Então, Paris, se eu não me engano também, agora lembrando, começou também num susto pela questão do francês. Eu acho que a rua que era do hotel, ela tinha um S a mais ou a menos, alguma coisa assim. Então, a primeira impressão foi, a gente chegou na rua errada e alguém nos sinalizou que não, essa rua não existe. Daí eu pensei, pronto, golpe. Um golpe. Aí. O hotel não existe. O hotel não existe. E aí, a gente também tem essa questão, né? Não sei se foi a questão de dar sorte e tudo, mas eu sempre acredito, numa viagem tu vai encontrar as pessoas que tu precisa encontrar pra te ajudarem, né? E aí um cara, ele parou, ele olhou, não, é por causa dessa letra aqui, ele disse, essa rua, ela é mais, tipo assim, 2 ruas adiante, né? Deu, temos esperança ainda, né? Então o hotel existia, tava tudo certo. Então primeiro veio aquele susto de tu pensar assim, nossa, essa rua não existe, né? Não existe. Depois aquele alívio, né? E também as pessoas que eu encontrei no caminho, assim, foram legais. Não teve aquela restrição do inglês, né? Que inglês não se fala, então mesmo no parque inglês que eu tinha ali, deu certo, deu pra se comunicar, né? Então, e tu comentou antes também que terminou em Londres. Terminou em Londres. E qual a impressão de vocês de Londres também? O que acharam? Sim, Londres chuvosa. Chuvosa, né? Então, eu lembro que eu andei na London Eye. Né? Então era algo assim, que eu queria muito, que eu tava olhando também desde o início, né? Então tá ali diante do Big Ben, foi uma coisa muito legal, passear ali pelas ruas
Agora não lembro qual que é o bairro que tem, mas tem um bairro que as casinhas, elas são muito lindas, assim, Notting sabe? Hill? Se eu não me engano, é Notting Hill. Que tem casinhas coloridas, né? Assim. Então, também é outra, acho que é um local que eu pouco entrei em museus, assim, o estar por lá, o passear lá, assim, já era, né? E aí também lá tinha o fish and chips da questão da comida, então... Valeu a pena, Valeu a pena. Recomenda. E os pubs também, né? Tomar uma Guinness lá foi bom. Foi bom. E como é que foi o apanhado, né, digamos, desse mochilão? Tu ter feito a tua primeira viagem, assim, Sim. de cara, conhecer todos esses países, tipo, que é um ato de coragem, né? Qualquer viagem que tu faz é um mundo todo que é novo, né? Mas como é que foi no retorno tu avaliar tudo isso? Então, o retorno, como que ele foi? Eu achei ela muito rápida, então assim, eu não consegui me aprofundar muito no país, eu não consegui conhecer muito ali da cultura, né? Então isso foi uma coisa que eu trouxe para as próximas viagens, né? Elas foram um pouco mais calmas, assim. Hoje, se eu pudesse fazer essa viagem de novo, eu faria ela muito diferente, eu acho, né? Então eu aproveitaria ela muito mais. Tem muitos locais ali que eu visitei que eu queria muito voltar, a Itália, né? Principalmente, que eu queria muito retornar. Mas a partir dali, e eu pensei assim, nossa, não tem mais pra onde eu ir agora. Eu conheci o que tinha de mais legal. Olha o pensamento na época, não tem mais pra onde eu ir. O que eu vou fazer agora, né? Já conheci tudo. Já conheci tudo, enfim. E aí, então... Mas uma coisa que eu me lembrei foi isso, passou muito rápido, então eu ficava praticamente todo dia arrumando a mochila e seguindo adiante, né? Então, quando eu pensei assim, se tiver uma próxima, ela vai ser um pouco mais com calma, assim, né? O aprendizado que ficou. O aprendizado que ficou foi nesse, assim, não, vamos curtir mais o roteiro, né? Cada país, cada cidade, enfim. Comentou comigo que a tua viagem mais recente foi pra Guatemala, que também é um destino bem diferente. Sim, como é que surgiu a ideia, a oportunidade de fazer essa viagem? Então, a Guatemala, ela surgiu, primeiro de tudo, assim, acho que para quase, né, para quase todas as viagens que eu fiz posterior, é um local que chama atenção e aí eu vou construindo algo em volta, né? Era subir um vulcão. Básico, assim. Coisa simples, né? Então, eu comecei a ver pelo Instagram, enfim, né, do vulcão Fuego. Ele é um vulcão que hoje ele é ativo ainda, ele tem uma atividade, assim, claro, ela é controlada, tudo, né? E aí eu comecei a achar, se eu subisse esse vulcão, como seria, né? Mas tem risco, assim, de erupção, ou é seguro? Na verdade, tu sobe o Acatenango, tu sobe um outro vulcão e tu fica de frente pro Fuego, né? Então, sim, ele é seguro, é controlada a atividade. Inclusive, 10 dias antes de eu ir, ele teve uma erupção mais significativa, né? Então, quem estava realmente no acampamento base, acompanhei pela agência que eu fui, de algumas pessoas que eu conheci lá, estando lá. Então, todos saíram, todos foram evacuados, né? É relativamente tranquilo, sim. Ah, tá. Sim. E como é que foi daí, então, tu, com a ideia do vulcão, tu começou a pesquisar outras coisas? O que era Guatemala, o que tinha lá? Confessar, assim, em relação à logística, foi o país que mais demandou, porque é muito assim, restrito a questão do deslocamento, de ônibus, então realmente me custou algumas horas de pesquisa mesmo, assim, sabe? E então a Guatemala, eu comecei a entender que tem toda uma parte de floresta, né? Então tem a questão dos maias, tem uma parte da cultura maia lá no meio, né? Muito legal, porque ela é divisa com o México, né? Já é América Central, então tem uma questão maia muito forte, tem uma questão caribe e tem o vulcão. Então foram esses 3 cenários pelos quais eu andei, assim, né? E comentando, ela foi uma viagem que eu fiz com muito mais calma, ela durou 12 a 13 dias e foi um país só, né? Então eu fiquei ali entre essas cidades. Estruturando ela, assim, eu cheguei então por Flores, que é uma cidade caribenha, né? Bem pequenininha assim mesmo. É uma ilha, na verdade. Então, tu chega de avião, se tu vê assim de cima, são 7 ruas. Daí tu, nossa, ela é pequena mesmo, né? Então, ela é bem coloridinha, ela é bem charmosa. Não tem, assim, lá em si, em Flores, ela não tinha nada muito atrativo, né? Então, não é um lugar super turístico. Não é um lugar super turístico, né? Então, tu podia caminhar muito tranquilo na rua. Era muito quente, né? Eu fui em março desse ano lá, ainda era relativamente verão pra eles. Muito quente, mas muito tranquilo na rua, não tinha, assim, pessoas passando. Eu me senti muito segura lá, muito segura mesmo. E aí, então, de Flores, eu segui pra Tikal, que é onde tem as ruínas maia, né? Então,
Ele é um parque arqueológico. Eu fiquei... Então, em Flores eu fiquei num hostel. Então eu aprendi, depois dessa primeira viagem, eu conheci o hostel, eu entendi melhor essa dinâmica e eu acho muito legal, eu acho muito válido, né? E aí, então, saindo de Flores, eu fui a Tikal e lá eu fiquei numa pousada. Essa pousada, ela era dentro dessa reserva, né, arqueológica. Então isso foi muito legal mesmo. Tu podia ir a pé para ver as ruínas, né? Então tem um sítio arqueológico enorme lá de ruínas maias que eu não fazia ideia, né? Eu não conhecia. Então, tu pode passear ali pelo sítio arqueológico. A gente fez, daí o grupo, né? Eles formavam grupos, enfim, ali eu tava sozinha. O grupo, ele fez, então, um passeio ao final da tarde com o guia da pousada. Então, tu vê o sol se pôr lá de cima das pirâmides. Foi muito legal. E diferente das outras viagens que eu te comentei, que era tudo mais cronometrado, assim, essa eu me permiti ser mais flexível, né? Então, eu tinha só aquele passeio agendado. E aí, tu podia precisar, quero ficar dormindo, ou não, quero fazer alguma outra coisa, né? Ou se surgia alguma coisa. E aí, no meio desse passeio, a guia comentou, amanhã tem o passeio do nascer do sol, né? Pra assistir o nascer do sol de cima das ruínas. Legal. E deu, que legal, vou pensar até o final do passeio agora e já te informo se eu vou ou não, né? Então, eu já me permiti muito mais essas flexibilidades, assim, né? Então, achei legal ver o sol se pôr, então, no outro dia de manhã, hoje eu vou querer fazer o passeio, né, do nascer do sol. Então, era tudo muito perto ali. Então, o nascer do sol, ele começou 4 da manhã, então tu passeia pelas ruínas à luz do luar. Ai, que Isso, legal. assim, foi uma coisa muito legal, foi muito incrível, adorei, sabe? Sim. E aí, então, como era essa época de verão, tinha muita neblina de manhã, não teve aquele nascer do sol, mas tu poder sentar, assim, em cima de a 70 metros de altura, em cima de uma ruína, poder ouvir a floresta, porque tem os monos lá, que são os macacos, assim, então eles faziam um barulho muito, muito forte, assim, sabe? Então tu tava lá em cima de 70 metros, tu tava acima das copas da árvore e tu conseguia ouvir, né? Eles amanhecendo, assim, isso foi uma experiência diferente, com certeza. Muito legal. E das ruínas que a gente conhece, assim, do México, que são as visualmente que a gente imagina... É bem semelhante. É bem semelhante. Sim, é semelhante e estado de conservação é parecido, assim, também. Eles falam que a deles é mais conservada. Eles puxam o assado pro lado deles, né? Sim. Mas eles falam que as ruínas deles são mais conservadas, tu consegue subir em várias... Né, isso é legal. Legal. E dos outros atrativos que tu foi encontrando na Guatemala a partir da tua pesquisa? Sim, dali então eu segui para Antígua, né? Antígua é a cidade que tem o vulcão, é a cidade base, né? Então ali também eu fiquei com calma uns 5, 6 dias. É uma cidade colonial, casinhas coloridas, né? Então tem toda uma questão ali da cultura. Eu fiz aqueles free walking tour. Legal. Lá na Antígua eu também fiquei em hostel, né? Eu fiquei em 2. Eu gosto de conhecer muito a hospedagem. Então, às vezes eu fico em 2, 3 hostels na mesma cidade. Assim, eu vou intercalando, né? Também pra conhecer espaços diferentes, bairros, enfim. E da experiência que tu teve. Primeiro, tu comentou que tinha sido nos hotéis e depois do hostel. Sim. Tu acaba, assim, aproveitando pra, enfim, fazer amizades também, conhecer pessoas de outros países. Com certeza. Tu conhece pessoas, tu vai trocando ideias. Nisso eu sinto um pouco a questão do inglês, né? Então, hoje eu me defendo muito mais no espanhol. Então, tem pessoas que são da América do Norte, são da Europa, tu acaba não conseguindo interagir, né? Tu consegue interagir mais com... Brasileiro sempre tem em todos os lugares, né? Então, eu sei que no hostel eu dividi quarto com uma menina também do Brasil, né? Então, a gente pôde conversar bastante e tal. E é no espanhol também que eu consigo interagir. Sim. E aí, a grande estrela da viagem que foi o vulcão. Foi o vulcão, né? Então, Antígua é a cidade base para fazer. Então, eu fui me aclimatando também, porque tem a questão da altitude, né? Um dia antes do vulcão, realmente, eu fiz uma programação bem light, assim, pra não cansar, tudo, né? E no dia seguinte, começava logo 6 da manhã com o café da manhã. Eles marcavam um ponto de encontro e aí tu começava a trilha, né? Então, eram 8 quilômetros de subida. Então, sobe. O cardio em dia. Tu pensava todo instante o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, tu dormia lá em cima, né? Tu passava uma noite. Que legal. Bem legal. Então, essa agência, uma amiga indicou que ela já tinha ido, né?
Então ela me indicou, Mari, vai com esses aqui, né? É bom, eles têm uma estrutura boa, tem cabanas boas lá que tu vai poder ficar. E aí, então, eu fui de mochilão, né? Eles te dão o almoço tu leva na tua mochila, eles pedem que tu leve snacks, Gatorades, assim, por causa da questão dos sais, água pra ti pra esses 2 dias. Como não tem o banho, lenço umedecido, né? E, nossa, impregna de poeira, assim, é muita poeira mesmo, né? E roupa lá, eu acabei indo, mas eu aluguei uma que era mais adequada por causa do frio e da possibilidade de chuva, que é, né, que a todo instante pode ter, assim. E aí tu começa a subir. E aí tu vai, né? Sei que era umas 3, 4 da tarde, quando de fato o grupo chegou. Era um grupo de 6, 7 pessoas, era sempre um guia na frente e um guia atrás que ia comigo. Eu era a pessoa de trás, né? Mas sempre assim. E aí quando ele via que eu cansava, ele dizia: vamos, Brasil! Vamos, né? Daí tu aluga bastante caminhada também, né? Então, foi assim, bem... Eles faziam muitas pausas. Então, se eu não me engano, a gente parou umas 6, 7 vezes no caminho, né? Então, tu caminhava 20, 30 minutos... Pausa. Caminhava 20, 30 minutos, outra pausa. Então, tu ia, sabe? Tu conseguia ir, né? Mas tem um certo nível de desafio físico, assim. Tem. Não chega a ter, assim, penhasco, essas coisas. É sempre um terreno bem estável, só que ele sobe. É subida. É uma subida constante. Então, ele acaba subindo pra cá, tu vai fazendo um zigue-zague, né? Até tu conseguir chegar no acampamento base. Sim. E o que eu acho que a maioria dos brasileiros acompanhou, né? Nesse ano, o caso da brasileira na Indonésia, que foi num vulcão. E aí muita gente, enfim, mas pra que subir um vulcão? Enfim, as pessoas adoram criticar, né? Mas da tua experiência, tu comentou que tu teve muita pesquisa antes. E todo esse preparo antes, né? Enfim, questão da roupa, questão dos guias, tudo isso. É algo que tu recomendaria para outros viajantes fazerem depois de tu ter tido essa experiência? Sim, mas tu tem que conhecer o teu corpo, né? Tanto que eu fiquei no acampamento base. Então, algumas pessoas do grupo, elas ainda chegaram próximo ao fogo, né? Que são 2, tu sobe o Acatenango para ficar de frente pro fogo, né? O Acatenango, ele é inativo e o fogo, ele ainda tem atividades. Algumas pessoas do grupo foram até o fogo ainda, e outras no outro dia de manhã subiram até o pico do Acatenango para ver o pôr do sol, o nascer do sol, perdão. E eu já sabia que, não, eu cheguei aqui, acampamento base, é aqui que eu consigo chegar, assim, mas que isso realmente eu vou estar me desgastando. Então, sim, porque eu acho que o vulcão, ele desperta aquela questão, é uma força da natureza, né? O nosso país não tem, então, pelo menos para mim, é algo que chama muita atenção, né? Ele tem muita imponência. Mas de conhecer, assim, o quanto que tu consegue, tu tá levando uma mochila, tu tá levando roupa, comida, né? O quanto que o teu corpo também consegue fazer isso. E também a agência, né? Eu tava pensando numa agência, essa minha amiga que já tinha ido, ela disse, não, vai com esses aqui, eu fiz com eles. A cabana, ela é estruturada, ela é sequinha, porque é muito frio lá em cima. É muito frio. Então era uma cabana realmente bem estruturada. Depois eu vi fotos de pessoas que estavam acampando em barracas, né, que daí chega lá, as coisas estão molhadas, porque chove com frequência. Então eu pensei, não, eu fiz uma boa escolha de agência também, né? Sim, que veio recomendado por alguém que já tinha feito, né? Legal. Então acho que isso vale bastante, de tu saber com quem tu tá indo, né, de pesquisar bastante sobre. Sim, e da tua experiência na Guatemala, acho que é um destino que os brasileiros em geral conhecem pouco, né? Muito sobre pouco. A Guatemala, sobre a história, sobre o povo, enfim. Qual a tua impressão da cultura, do povo guatemalteco, enfim, das experiências que tu teve, que tu comentava que são tão diferentes, né? Porque tem Caribe, tem vulcão, tem floresta, tem floresta, tudo isso, né? A parte arqueológica. A tua visão geral, assim, atendeu suas expectativas, superou, enfim. Muito. A única recomendação, assim, de pessoas que eu conheço, dessa minha amiga e de outras pessoas que eu conheço, evita a capital, né? Porque realmente tem muita questão do narcotráfico na capital, que é a cidade da Guatemala. Então, assim, eu tinha um transfer me esperando na porta do aeroporto, e aí eu segui, né? E eu tinha um transfer. Quando eu saí, eu voltei pra Antígua, depois que eu, né, fiz toda a logística ali, eu ainda voltei pra Antígua pra ir depois pra cidade da Guatemala.
Eu peguei um transfer 4 da manhã e ele me deixou no aeroporto porque o voo era 8 ou 9. Então, assim, eu não botei os pés na capital de fato, porque ali muitas pessoas me alertaram que era perigoso e eu não quis pagar pra ver, né? Sim. Então, eu cheguei na quaresma lá. Tava começando a quaresma, se eu não me engano. E me chamou muita atenção, principalmente em Antígua. É um povo muito religioso. E aí mistura um pouco da cultura maia com a questão católica, né? Eu ficava tentando entender algumas coisas. E aos finais de semana, domingos principalmente, eles passavam o dia inteiro em procissão. Eles faziam procissões, assim, e eram multidões, fechava a cidade. Era muito bonito de ver, pra falar a verdade, né? Então, fechava a cidade, eles tinham, assim, instrumentos de orquestra que acompanhando, eles tinham toda uma estrutura móvel que acompanhava e eles faziam os cortejos por todas as ruas do centro histórico, né? Então, os passeios de domingo, eles já avisavam. A gente não larga no centro, vocês vão ter que caminhar porque passa o cortejo. E aí eles faziam meio que aqueles tapetes de Corpus Christi e tal. Então foi uma coisa que me impressionou muito, a religiosidade, a mistura da cultura inca com a questão católica, né? Cultura maia, desculpa, com a questão católica. A questão, assim, no último dia que eu estava lá, eu fui numa feirinha em Titicastenango. É uma cidade 2 horas de Antígua. O que existe ainda da cultura maia vive lá, sabe? Assim, é muito legal a feirinha de Titi. Muitas pessoas falavam, vai conhecer. É algo que eu decidi nos últimos dias também, não estava definido. Então, ouvi mais pessoas, vou na feirinha, chamei a agência e falei, vocês têm transfer pra lá? Temos, né? Ela é uma feirinha ao ar livre. Ainda acontecem rituais maias. Ainda tem oferendas de flores. Ainda tem toda uma questão cultural e histórica muito forte lá. Então isso me impressionou demais, porque tu vê a cultura maia viva e tu vê a história maia viva, assim, sabe? Tu pensa, nossa, isso nem existe mais e ainda existe. Ainda segue ali. Ah, que bacana. Sim. Tu também tinha comentado antes da gente começar a gravar, até que agora tu tá fazendo na tua mochila, digamos assim, relembrando das viagens através das bandeirinhas, isso. Isso. Então, também tem essa questão, eu prefiro viajar com bagagem de mão, pela questão do custo, da segurança também, né? E aí, então, tem um tempinho já que eu tenho a minha mochila ali, que tem a medida correta, e aí eu comecei a decorar ela. Então, eu tenho as bandeirinhas de cada país que eu conheci. A do Brasil, ela tá no topo ali, então ela é a primeira. E aí, depois eu vim trazendo os países na ordem que eu fui conhecendo eles, né? Ah, que legal. E tá faltando a bandeirinha da Guatemala. A da Guatemala tá tu vai ter que ainda, tem que providenciar. providenciar. E, Marielle, primeiro tu contou pra gente do teu mochilão, né? Enfim, conhecendo vários países numa única experiência. E tu comentou que isso mudou a tua forma de ver as viagens. Queria saber qual foi a próxima viagem que tu fez depois desse mochilão. Depois do mochilão. Então, né, eu voltei, só não tem mais pra onde ir. Eu comecei a pesquisar Buenos Aires, né? Buenos Aires, então, pertinho. Foi minha primeira viagem solo, né? Então, foi um ano depois. Fui na cara e na coragem. Estruturei também, né? E é uma coisa assim que eu penso, como eu sempre falo para minhas amigas também, eu sempre que eu posso incentivar as minhas amigas a irem, eu incentivo, vão, viajem, se organizem e vai dar tudo certo, né? Então eu acho que a gente acaba, quando tu tá viajando sozinha, tu tem que ter realmente mais alguns pontos de segurança, então tu acaba estruturando melhor, né? Mas foi Buenos Aires e Montevidéu, que eu fiquei então uma semana em Buenos Aires, mais calma, mais tranquila, curtindo a cidade, passeando, né? Sem muitos compromissos do que ver, né? Então, realmente, eu fui pela questão de passear pela Casa Rosada, pela Florida, né? No cemitério da Recoleta. Eu fui lá pra passear mesmo, assim, andar pelas ruas tranquilamente. E depois, mais uma semana em Montevidéu também, né? Então... Foi a próxima viagem depois. Viagem. E aí tu já com um pouco mais de tempo em cada um dos países. Um pouco mais de tempo, né? E aí foi ali a primeira vez que eu conheci o hostel. Eu fiquei em hostel em ambos os locais. Eu achei muito legal. Eu gostei muito, assim, da vibe, né? E ali também era mais latino. Então tu conseguia conversar com as pessoas, interagir. Então tinha a noite do assado, né? Tinha a noite disso, a noite daquilo. Era muito, muito legal, assim. Ah, então, legal. Eu gostei desse... E o aspecto histórico que te atraiu no início foi algo que tu buscou também nesses destinos? Sim. Em Buenos Aires tem o Palácio Barolo, né? Ele é um palácio que ele, inclusive, tem um gêmeo em Montevidéu, que é o Palácio Salvo, né? Eles são imponentes, tu consegue ver eles de longe,
né? O Salvo, inclusive, ele era um farol antigamente, né? Então, pra tu poder ter ideia da proporção que eles têm, né? Uhum. E o hostel que eu fiquei, ele era de frente pro Barolo. Então, eu subia de noite, eu ficava olhando, assim, eu me encantei. Eu tenho 1000 fotos de lá, sabe? O Palácio Barolo, ele é um palácio que conta a história da Divina Comédia, né? Que legal! É muito legal. Então, ele começa pelo inferno. A parte de baixo, a recepção, ele é o inferno. Então, tu faz um passeio com o pessoal de lá, né? Eles estão todo a caráter de época, né? Enfim. E, então, ele vai contando a história do Dante ali, vai falando do inferno, tudo. Então, tem aquelas caretas, aqueles bichos, né? Com aquelas caras pra ti e tal. E aí, tu começa a subir pela escada. E a escada, ela é o purgatório. É aonde, então, tu vai, né? Te purificando. Tu vai, então... né, tendo acesso ao paraíso. E o paraíso é o topo do palácio, que é onde seria então a lanterna do farol, é onde tu tá lá em cima, tu já tá perto do céu, tu já passou por todas as etapas, pagou teus pecados na escada, né? Então tu chega ao paraíso, né? Então é muito legal, porque ele conta a história do Dante ali dentro daquele palácio. Sim. Então acho que foi assim o que eu mais procurei quando eu fui, né, pra Buenos Aires. Uhum. E ano passado eu voltei com meu namorado pra lá, a gente passou ano novo em Buenos Aires, né? Então gostei tanto e pertinho a gente voltou ano passado. Uhum. Aí a gente foi no Palácio do Congresso, que também é de frente pro Barolo, é bem próximo ao Barolo, né? Uhum. E aí a gente conheceu o Palácio do Congresso, que não tinha dado naquela vez. Aí Sim. agora que a gente voltou, deu, vamos lá. Ai, que né? legal. Sim. E Buenos Aires, das experiências, que tem muitas coisas que são gratuitas, assim, parques, enfim. Tu acabou aproveitando isso também nessas viagens. Aproveito. Quando eu fui na primeira vez, por exemplo, o Cemitério da Recoleta, que é um destino, sim, né? Ele é super turístico e tal. Acho que é o segundo cemitério mais visitado do mundo, eu né? acho. Ele era gratuito, agora ele é pago, né? Então, aquela vez eu fui também, eu fui num free walking tour, né? Então deu pra conhecer muito, assim, muito legal, né? Muito bacana, o cara explicou, tinha o túmulo da Evita, tinham vários, né, túmulos ali, contou várias histórias sobre, né? Então, aí já vem um pouquinho mais da parte da história que eu gosto, que também envolve o Rio Grande do Sul, então tinha ali da Guerra do Paraguai, então tinham túmulos já históricos do que, assim, né, do que já me interessa, né? Então eu gostei muito dessa parte já muito mais familiar com o que a gente vive aqui, né? Com a história que a gente conhece aqui também. Sim. E tu comentava antes da questão de ser uma mulher viajando sozinha. Como tu vê, Marielle, a gente sabe que tem muitas meninas que têm essa vontade, que querem viajar. Sim. E às vezes ficam, não tem companhia, não tem com quem ir, tem medo, enfim, acham que vão se sentir muito inseguras. Como é que é pra ti ter essa experiência, né? Ter tido essa experiência tantas vezes de viajar sozinha, de tu ter que te virar, ter que resolver qualquer coisa que acontecer sozinha, né? Mas enfim, essa liberdade, né? De que se tu decidir hoje eu quero ficar aqui no hotel e descansar, tudo bem? Ou, me deram uma dica desse passeio, eu quero ir, tu pode fazer também, porque tu tá sozinha, não depende de mais ninguém, né? Como tu vê isso? Com relação a isso, pra mim, desde o início, nunca cogitei não ir, sabe? Então eu acho que eu tenho essa questão que eu gosto, né? De eu vou lá e eu vou, e que nem uma vez eu falei pra uma amiga minha que também viaja sozinha, se eu tiver ela, né? Um dia eu tava lá na rodoviária do Rio de Janeiro, lá em Paraty, e tava conversando com ela por áudio que eu tava esperando um ônibus de linha mesmo. Um ônibus de linha pra poder seguir pra Ilha Grande. Eu falei, eu tô no meu habitat natural, né? Então, assim, pra mim é uma coisa muito tranquila, eu gosto desse desafio, é algo que me movimenta, assim, sabe? Realmente não é algo que me impeça. Mas eu já conversei com muitas outras amigas e tu percebe que tem aquele receio. Será que vai ser seguro? Será que vai dar certo? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer passeio de dia, né? Então eu gosto de acordar cedo. Às vezes as lojas, as coisas, os cafés ainda nem abriram, eu já tô na rua olhando e tal. E eu gosto de estar cedo no hostel, no hotel, na pousada, onde for, né? Então, eu não sou muito de sair à noite, né, nos passeios, assim. Isso é um hábito que realmente eu não tenho. Então, nisso, a parte da segurança, eu acabo, né, tendo de dia, eu me sinto segura, sim. Eu acho que, assim, a questão do se organizar, se planejar. Teve local que eu já me senti tranquila para sair do aeroporto de ônibus, caminhando, né, enfim. E teve locais, por exemplo, Guatemala, que eu tinha um transfer na porta ali, eu só botei o pé pra dentro do transfer, né? Então, eu acho que é muito de também tu ouvir a tua intuição,
né? E com as minhas amigas também a gente sempre se combina. Uma amiga minha, quando eu fui pra Guatemala, eu não queria ter comprado o pacote de internet porque eu queria desligar mesmo. E ela disse, não, se tu não contratar a internet, eu vou contratar a internet pra ti, tu vai ter que usar a internet sim. Pra dar notícias. Pra dar notícias, né? Tu precisa. E assim, eu achei muito legal. E eu falei, tá, comprei a internet, tá tudo certo. Então, da gente ia se comunicando, né? Então, onde é que tu tá agora? O que tu tá fazendo, né? Eu ia mandando também pro namorado, pra minha família. Mas no sentido, assim, de está tudo bem, né? Sim. Mas, assim, acho que nem eu te falei antes, acho que tu vai conhecer as pessoas que tu precisa conhecer, tu tem os teus anjos da guarda, assim, no caminho, sabe? Eu acho que nisso, pra mim, pelo menos, isso é muito tranquilo. Tem também de tu entender o local, né? Por exemplo, em Buenos Aires, nessa vez, eu queria ir conhecer o Caminito. E aí, conversando no hostel com o pessoal disse, olha, o Caminito é um lugar um pouquinho perigoso de tu chegar. Talvez tu não fosse a pé, talvez tu fosse de táxi ou de ônibus, enfim, mas é um local, assim, que os arredores dele, já vem toda a questão histórica do Caminito, né? Os arredores dele não são tão seguros assim. Então, tá, entendi. Aí, tá, não vou querer dar uma de corajosa, aí onde já me sinalizaram, né? Então, aquele dia eu fui de táxi, voltei de táxi, né? Então, acho que ir conversando com as pessoas, e o hostel permite isso. Porque tu consegue parar ali na sala, na recepção, ali numa hora e, quero fazer isso de tarde. Eu lembro que em Buenos Aires, o responsável, não lembro se ele era o gerente ou o proprietário, eu sentava todo dia com ele de manhã e ele abria o mapa. Eu acho legal viajar com mapa, assim, né? O mapa físico. Ele abriu o mapa de Buenos Aires e eu falava, onde é que eu posso ir hoje? Ele, vem pra essa região, vem pra cá, vem pra lá. Então, todo dia de manhã, depois do café, eu fazia um roteirinho básico com ele, daí ele me dizia, pode vir aqui, pode ir ali, depois isso aqui abre, né, passa aqui primeiro, depois tu passa lá e assim tu vai indo, né? Então isso é muito legal. Que legal. E Maria, tem uma pergunta que eu costumo fazer para todos os viajantes que vêm no programa, que é qual o próximo destino. Então, se tu já tem uma viagem marcada ou definido para onde tu quer ir, ou as viagens dos sonhos, os destinos que tu gostaria muito de conhecer. Tá. Próximo, assim, marcada realmente não tem, né? Mas Patagônia é algo que tá na lista, né? Daí essa, iria eu e minha namorada, essa não seria sozinha, é um desejo dos dois, né? Patagônia. Um que tá começando a ganhar força, assim, sabe? Lençóis Maranhenses. Só que eu gosto muito da questão imersiva da viagem, né? Muitas das viagens que eu faço, que nem quando a gente foi pra Amazônia, a gente deitou numa rede no meio da floresta e a gente dormiu lá. Né? Era um acampamento no meio da floresta. E os lençóis eu não queria só ir lá conhecer, eu queria fazer a travessia, que são 4, 5, 6 dias caminhando pelos lençóis maranhenses. Então eu gosto dessa parte mais imersiva da coisa, sabe? Então essa é uma que tá começando a ganhar força. Quem sabe mais pra frente. Mais pra frente. Tá, e essa da Amazônia foi quando? Da Amazônia foi ano passado. E como é que surgiu a ideia, enfim, a oportunidade? Nós tínhamos um limite de tempo, né? Nessa também foi meu namorado, a gente tinha uma restrição, assim, de tempo. A gente começou a pesquisar passagens, tudo. E era um local que a gente tinha interesse, né? Assim, era algo que despertava curiosidade, tudo, né? E aí a gente, então, vamos, né? E aí, então, a gente conheceu Manaus, a gente conheceu ali o teatro de Manaus, é muito incrível. Parece lindíssimo. No meio de toda aquela floresta tem um teatro desse porte, né? Impressionante. E aí, a gente chegou no sábado, a gente assistiu uma apresentação, a gente assistiu uma Carmina Burana no teatro, foi que legal, incrível mesmo. E no dia seguinte, a gente seguiu pra pousada de selva, né? Então, nós ficamos 3 dias numa pousada de selva, né? Não tem celular, não tem internet... Assim, nada, sabe? Desconectado. Tu leva 4 horas pra chegar. Tu vai de Kombi, tu vai de voadeira, barquinho, assim, né? Daí tu pega outra Kombi, aí tu pega outra voadeira e aí tu chega na pousada, né? É muito legal. E aí nessa pousada tu faz passeio pela floresta, tu faz passeio de barco, tu faz passeio noturno. E numa das noites, então, um dos dias, uma das diárias, ela é um acampamento na floresta amazônica. Né? Então o guia vai, 3 da tarde a gente saía, assim, saiu o grupo também, e o grupo era muito legal, a gente sempre deu sorte de ter grupos muito legais, assim. Então eram 2 casais, e mais uma menina e nós. Então nós estávamos entre 7 pessoas, mais o guia, né? Então ele ensina a montar rede, né? Então tu vai lá,
a gente ajuda a recolher os gravetos, os troncos para ser a fogueira, ele ensina a montar a rede na estrutura que tem, então a gente monta a rede, põe um mosquiteiro, né, todo mundo dorme um do ladinho do outro, assim, na rede, e aí de tardezinha, então, a gente começa a montar o acampamento, né, de fazer a comida, começa a preparar ali o peixe, começa a preparar arroz, essas coisas assim, bem estilo acampamento mesmo. E aí de noite, depois da nossa janta, que a gente faz ao redor da fogueira, ele saiu, o guia nos levou pra dar uma volta de barco, então a lua tava cheia na época. E aí tu vê assim, tu vê a sombra das árvores, assim, aquela infinidão assim, de árvore, de água. De noite, estrela, assim. Foi muito legal. Uma experiência única, Uma experiência única, Amazônia. E legal que dentro do Brasil, e talvez Sim. um destino que muita gente, que mesmo que goste de viajar, talvez não tenha se atentado, né? Não, é muito, a gente percebe até pelas pessoas que nós conversamos, assim, é muito pouco conhecido, né, muito pouco mesmo, o pessoal não cogita aí, é distante, né, a gente passou praticamente um dia inteiro se deslocando de avião pra poder chegar até lá. Mas é algo que fala muito do nosso país, né? Então, assim, foi... E lá a gente comeu super bem, assim, é uma comida deliciosa, né? O açaí, assim, original, aquele mesmo, assim. Então, vem muita questão cultural, muita fruta mesmo, assim. Então, o cupuaçu, né? Toda essa variedade, assim, a gente conheceu lá, sabe? Ah, legal. Muito legal. Tem alguns destinos da América Latina que tu não comentou, então vou pedir pra tu pincelar rapidamente, assim, foi o Peru, o Equador... Não, Chile. O Chile... Chile e Bolívia. Chile e Bolívia, isso. Chile e Bolívia. Então, o Peru, também eu fui antes da pandemia, foi 2019, se eu não me engano, aquela Machu Picchu, né, assim, de conhecer Machu Picchu, ali eu fui com a agência, que ali realmente eu percebi, pesquisei, não era um país de se aventurar, não tem nem como, não tem transporte, assim, então ali... Sim. Eu acabei passando 2 semanas no Peru por meio de uma agência, eu fui fazendo parte de diversas excursões e aí eu fui conhecendo, né? Então, passei pelo Lago Titicaca, eu passei por Puno, né? Até chegar em Cusco, toda aquela questão do Vale Sagrado, até chegar ao Machu Picchu, né? Daí eu também fiz as montanhas ali, essa parte das trilhas, a Laguna Omantai, né? Que é maravilhosa, a Montanha Colorida, né? E no Chile, o deserto do Atacama, né? Então, eu fui com meu namorado, foi a primeira viagem internacional dele, assim, né? Pra fora do país, foi muito legal. A gente passou 2 semanas também, e conhecendo o Atacama, o deserto, a gente fez vários passeios. A gente fez aí o passeio do Salar do Uyuni na Bolívia, né? Também tem toda essa questão, essa imersão na cultura local ali. Sim. Foi muito legal. E o Atacama, assim, ele tem aquelas paisagens únicas, né? Que tu olha, assim, tudo é paisagem de quadro. Tudo, assim, tu fica encantado com tudo que tu vê, né? Qualquer coisa parece que tu tá fazendo um plano de fundo, Qualquer assim. coisa serve para plano de fundo. Sim, é nesse nível, assim. O Chile também foi um país muito legal de conhecer. Ah, que legal. Marielle, obrigada por ter aceitado o convite de participar com a gente, de compartilhar tuas experiências. Muito legal conhecer mais das suas viagens. Eu que agradeço o convite, é muito, muito bom, assim. Foi muito bom relembrar também dessas viagens, contar um pouquinho mais delas. Sim, prazer te receber. A gente conversou hoje, então, com a Marielle Schuster, que é administradora daqui de Santa Cruz, contando um pouco das suas experiências de viagem pra gente aqui no programa Destino e no Portal Arauto. Por lá você encontra também os relatos passados de todos os viajantes que já estiveram por aqui. São mais de 60 episódios, 60 relatos de viagens diferentes para você ouvir, compartilhar, curtir e te inspirar para tua próxima viagem. Obrigada pela tua companhia, até a semana que vem.